Vamos conhecer hoje a profecia de Daniel a respeito do final dos tempos. Tribulação, grande tribulação. Vamos conhecer hoje a respeito das 70 semanas de Daniel e também nós vamos ver como a profecia de Daniel ela é precisa na história. Amém? Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro. Eu quero saudar todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá em Daniel capítulo 9, verso de número 20. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos, Pai, entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. Eu quero então começar a leitura ali no versículo 20, aonde diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Veja, nós falamos sobre isso ontem. Daniel estava ali pedindo perdão, se arrependendo pelos seus pecados do seu povo e pelos pecados cometidos pelos seus pais, inclusive. E lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo ainda, falando na oração, versículo 21, o varão Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, aquele que havia já aparecido no trecho anterior que nós lemos, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente. Então você vê que é um anjo porque ele veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Aqui, amados, já está implícito algo extraordinário, a fidelidade de Daniel. Porque o sacrifício da tarde faz referência ao sacrifício da tarde que era feito no templo de Jerusalém. Só que o templo estava destruído. Não tinha mais templo. Porém, Daniel, amados, ele fazia o seu próprio sacrifício da tarde. E como era o seu sacrifício? Por meio da oração. Era o tempo que ele buscava o Senhor. Então nós vemos aqui a fidelidade de Daniel. E no versículo 22 diz então: e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Amém? Vamos falar dessas 70 semanas de Daniel. Olha só o que diz a palavra. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, ou seja, foi ouvida as tuas súplicas, veio a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Lembra que eu falei no início que as visões até o capítulo 6, Daniel interpretava. Agora as suas próprias visões, revelações que ele recebe, o anjo precisa vir e dar a interpretação. E nós vamos ver agora no versículo 24, que é o que fala das 70 semanas. Olha só o que diz aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. Amados, a partir daqui nós vamos ver como a profecia de Daniel ela é precisa. Porque essas 70 semanas, ela se refere a 70 semanas de anos. Se fossem 70 semanas de dias, haveria uma referência diferente, assim como há ali no capítulo 10 do próprio Daniel. Então, faz referência a 70 semanas, é uma referência clara, a partir de agora, ao fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo e tudo que está, que faz parte desse período, como o anticristo, a tribulação, a grande tribulação. Esta profecia dele não se encaixa, por exemplo, com a destruição de Jerusalém. Ela não bate com o período que está definido aqui. Também, amados, o reino de justiça, ele só vai vir com Cristo no seu retorno, na sua segunda vinda. Que nós poderíamos falar bastante sobre essas 6 referências que há no final do versículo 24, mas que hoje nós não vamos fazer, que é expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, coisas que ainda serão
realizadas, que ainda não se realizou. Então, com certeza, não faz referência àquilo que nós falamos até agora, que era lá a profanação do templo, ali de Jerusalém, por aquele general Antíoco. Amém? Versículo de número 25. Uma coisa importante, 70 semanas de anos significam 70 vezes 7. São 490 anos. Guarde esse número, 70 vezes 7, que representam, significam 490 anos. Versículo 25. Sabe e entende. Então, primeiro nós vimos no versículo 24 que estão determinadas 70 semanas sobre o teu povo. Qual que é o povo? Israel. Por isso que Israel, amados, é o relógio do mundo. Nós já falamos sobre isso. Por isso a importância de Israel, de Jerusalém. Por isso, querido. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas, ouça isso, e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos entender essa profecia, vamos entender esse versículo. Amados, essas 70 semanas, elas têm inicialmente 2 fases. A primeira, ela se refere a essa 7 semanas que fala aqui. E essas 7 semanas é uma referência à restauração e à edificação de Jerusalém, que vão levar 7 semanas, ou seja, 49 anos. E nós vemos isso, esse início, com o decreto de reconstrução de Jerusalém, feito pelo rei persa Artaxerxes. Isso foi em 445 a.C. Amados, isso nós vemos lá em Neemias capítulo 2, verso de 1 a 8. Muitas outras referências nós poderíamos dar hoje, mas não dá tempo. Então nós vemos aqui essa duração de 49 anos. 7 semanas vezes 7, então são 49 anos desses 490. Esses anos, eles encerram exatamente o tempo da carreira de Neemias, que voltou para Jerusalém, voltou para reedificar os muros, para reconstruir a cidade. Então nós vemos ali a primeira parte desta profecia se cumprindo em Neemias, 49 anos. E aí nós vemos a segunda parte, porque ele falou de 7 semanas, mas ele também falou de 62 semanas. E as 62 semanas, elas têm um detalhe. Depois dessas 62 semanas, o Messias será tirado. Não haverá mais o Messias aqui. Amados, 62 vezes 7 anos significa 434 anos. Então, se nós somarmos 434 anos mais 49 anos, ele significa 483 anos. Nós, então, ainda falta uma semana para se completar as 70 semanas de Daniel, e essa uma semana fala daquele período depois do princípio das dores que Jesus nos ensina lá em Mateus 24, porque aqui só vão ter passado 69 semanas. E aqui, amados, há algo extraordinário a partir do versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Então, nós temos aqui no versículo 26 o decreto, mais aqueles 434 anos, que vão dar um tempo total de 483 anos. Amados, se nós pegarmos aquele ano que eu falei que foi o decreto do rei Artaxerxes, 445, mais os 408, menos, né, porque nós estamos voltando no tempo, 483, que são as 7 semanas, mais as 62 semanas, que são 69 semanas, que dá um total de 483, que fica faltando uma semana. Amados, esse 483, voltando no tempo, a partir de 445,
amados, ele coincide exatamente com a morte de Jesus Cristo. Você pode fazer as contas. Aí você vai dizer assim, pastor, mas vai dar 37 anos. Não esqueça que não existe ano zero. Então vai ter 37 anos. Jesus morreu com 33, com 33 e meio. Amados, os próprios historiadores, você pode dar um Google aí depois, você vai ver que eles admitem que existe um erro na nossa contagem que foi feita lá atrás, quando foi estabelecido o antes de Cristo e o depois de Cristo. Há um erro de 4 anos. E nós podemos verificar esse erro de 4 anos pela morte do rei Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Então Jesus nasceu na nossa contagem de tempo no ano 4 antes de Cristo, porque o nosso calendário está errado. Então, amados, se nós tirarmos os 37 alguma coisa, menos 4 anos, nós temos a idade de Cristo, o ano que ele foi morto. E é exatamente o que diz aqui, depois de 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E aí há de vir, amados, há de vir o povo do príncipe. Quem que é o povo do príncipe? Roma. Lembra que nos pés da estátua havia barro e havia ferro, que representavam as pernas da estátua de Nabucodonosor, que eram de ferro. Então a força desses pés está nesse reino renascido de Roma, mas que é barro e ferro. Nós vimos isso. Quem é o pequeno? Aqui nós vemos o pequeno chifre mais uma vez, que é o anticristo. E que nós percebemos, por exemplo, que lá em Mateus 24, principalmente nesse final do versículo aqui, que diz aqui, e o seu fim será como uma inundação e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações, exatamente o que Jesus fala no capítulo 24. Depois do princípio das dores, começa já, claro, com os princípios das dores, mas ainda não é a tribulação, ainda não é a grande tribulação. Amém? Lá de Mateus 24. Então, nós vemos, né, ele fala do princípio das dores, ele fala de guerras, de terremotos, dos poderes do céu sendo abalados, tudo isso, né, o princípio das dores não, mas esse período é pior, né, com essas assolações determinadas, elas fazem parte desse período que antecede a tribulação e a própria tribulação. Versículo 27, nós vamos agora ler esse último versículo, que ele também é muito importante, amados. É desse versículo que Jesus, por exemplo, lá em Mateus 24:15, diz, olha, quando vocês virem o abominável da desolação sentado aonde não deveria estar, porque o anticristo ele vai chegar em um momento, ele vai querer se assentar no templo e exigir ser adorado como rei. E aqui nós vamos entender isso. Vamos ler o versículo 27? E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Do que nós estamos falando nesse versículo 27? Desta última semana de Daniel. Nós temos as 7 semanas, as 62, então no final das 62 é a morte de Jesus, e agora nós estamos num lapso de tempo até que então inicie a última semana de Daniel. E essa última semana de Daniel, amados, ela também é dividida em 2 partes. Ela tem os 3 anos e meio iniciais, onde o anticristo faz uma aliança de 7 anos com Israel. Por que eles fazem essa aliança? Porque o mundo vai estar um caos, amados. Ele e este homem, no poder de Satanás, sinais, prodígios, ele vai trazer paz para a terra, ele vai trazer solução para problemas, ele vai ter uma inteligência extraordinária. Então, a maioria das pessoas vai querer segui-lo. E ele então vai fazer esta aliança de paz. Amados, nós podemos ver muitas dessas referências, só que nós não temos tempo hoje. Referências que estão em Marcos 13:14, 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 10, Apocalipse capítulo 13, do 1 ao 10. Nós podemos ver a referência de tempos e como ela confere lá em Daniel 7:25, Apocalipse 11, de 2 a 3, Apocalipse 12:14, Apocalipse 13,
5, e que nós vamos ver isso mais para frente também no livro de Apocalipse, amém? Então, este é o primeiro período destes 7 anos, que é a tribulação, deste período de tribulação, onde os primeiros 3 anos e meio há uma paz aparente. O problema são os 3 anos e meio finais, quando então ele quebra a aliança. Por isso que ele diz: na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele vai quebrar a aliança com Israel e nós vamos então iniciar o período de grande tribulação, aonde a ira de Deus vai se intensificar, aonde ele vai se assentar no templo, exigindo ser adorado como Deus, que é o que Jesus fala lá em Mateus 24:15, aonde ele vai profanar, amados, o templo. Amém? Onde ele vai profanar o templo. Então, nesse período, você pode perguntar, mas por que Deus vai permitir? Deus, ele permite a tribulação, o anticristo, e no final ele triunfa. Amados, ele triunfa, amados, porque no final ele vai trazer castigo sobre o pecado, sobre os pecadores em Israel e sobre o mundo. Amados, no final ele vai punir o anticristo e todos aqueles que merecem ser punidos. Amém? Até aqui passamos um pouquinho do tempo, não tinha como, mas se você tiver alguma dúvida, você pode mandar mensagem depois para mim. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra, pedimos que o Senhor nos dê entendimento, discernimento, sabedoria. Abençoa cada família aqui representada, Pai, com paz, com sabedoria, meu Deus, com proteção, com alegria, com restauração, em nome de Jesus. Cobre as nossas vidas com a proteção do sangue de Jesus. Abençoa-nos, leva-nos em segurança hoje, Senhor, guardados pelos teus anjos aonde nós formos, aonde os nossos amados forem, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço para você. Daqui a pouco, pastora Ana, no devocional, das 7 horas. Também nós temos grupo de crescimento hoje, estamos vendo a primeira parte de como nós aprendemos a ouvir a voz de Deus e ser guiados por Deus. E também nós vamos ter às 21h30 a oração da noite, você é o nosso convidado. Deus te abençoe, um grande abraço a todos.